Olá, eu sou o Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos. Me lembrando daquela expressão, fulano comeu o pão que o diabo amassou. Todo mundo fala isso, mas você já viu esse pão que o diabo amassou? O CL News traz para você em primeira mão a imagem desse pão que o diabo amassou. E eu aproveito para avisar que estou de volta ao YouTube no canal CL News LLC. Se inscreva, ative o sininho, avise para todo mundo, porque nós temos que recuperar o tempo perdido. Hoje, 4 de dezembro de 2025, é o dia do pedicuro, o dia do podólogo, o dia mundial da propaganda, o dia do perito criminal oficial, o dia do orientador educacional e o dia do trabalhador em minas de carvão. Os indicadores financeiros mostram dólar baixando e euro subindo, bolsa de valores e Bitcoin avançando, IPCA e Selic na mesma e baixa do grama do ouro. Antes de qualquer coisa, uma informação que me chegou à prestação ao longo do dia, passada por uma fonte e, é claro, sem confirmação. Pode ser a verdade, pode ser um rumor. A informação que me chegou é de que o podre narcoditador venezuelano Nicolás Maduro já se encontra em território brasileiro e que na Venezuela ficou um sósia. A fonte, para ser mais específica, informou que o podre Maduro se encontra numa chácara de um dos sindicatos do ABC. Agora é hora de quem quer faturar os 50 milhões de dólares pela captura do venezuelano confirmar essa informação junto às autoridades norte-americanas. Mais sobre a Venezuela ainda nesta edição. A minha quase vizinha aqui de Orlando, Ludmila Lins Grilo, juíza, abordou a teratológica decisão anunciada pelo laxante Boca de Sapo por um outro ângulo. Vale lembrar o que eu disse hoje cedo no Jornal dos Jornais, explicando que esse termo, teratologia, é muito usado no meio jurídico para apontar algo monstruoso ou uma decisão completamente absurda. A Ludmila lembra, e eu mostro o documento para você aí ao meu lado, que em 2016 a mesa diretora do Senado Federal desobedeceu à ordem do então STF de afastar Renan Canalheiros da presidência do Senado. A desobediência civil foi assinada pelo petralha acriano Jorge Viana, substituto de Renan, dentre outros. A decisão, em proveito próprio do laxante Boca de Sapo, extinguindo o poder do Senado de proceder ao impeachment de meliantes togados, é, segundo a juíza Ludmila, juridicamente inexistente, ou seja, está na categoria máxima das nulidades, e concede ao Senado, com muito mais razão, a legitimidade para não apenas ignorar essa decisão solenemente, mas para considerá-la como causa imediata de abertura de um processo de impeachment contra ele. Segundo a Ludmila, essa é a única resposta possível, política, jurídica e moralmente correta do Senado à abolição do Estado democrático de direito praticada pelo laxante Boca de Sapo na data de ontem. A Marina Helena fez ontem um resumo do que o Sindicato do Crime Organizado, que opera nas dependências do antigo STF lá na Praça dos Três Podres Poderes, fez por você esta semana. O laxante Boca de Sapo reescreveu a Constituição para tornar impossível afastar qualquer meliante togado do Sindicato do Crime. Mefistófone, o amigo do amigo de meu pai, colocou o maior escândalo de fraude financeira do Fazendão sob sigilo máximo. O satânico psicopata, o verdadeiro golpista, defendeu a remuneração dos juízes mais caros do planeta e chamou aquele que reclama de inimigo.
E o Sindicato do Crime Organizado entrou em campo até no futebol, decidindo que forçar um cartão amarelo para ajudar apostador não é crime. E olhe que a semana ainda não acabou, né? O Arthur Saturnino, um criador digital que desmascara a hipocrisia da esquerda brasileira, bateu ainda mais forte para denunciar esse escândalo, dizendo que o Sindicato do Crime Organizado, na mesma semana, colocou sigilo nas investigações de corrupção do Banco Master, que envolve vários políticos. E o laxante Boca de Sapo, na canetada, rasgou a Constituição ao dizer que só o PGR pode pedir impeachment dos meliantes togados, atropelando a soberania popular. Se você apoia isso, ou é mau caráter por legitimar essa ditadura escancarada, ou é burro o bastante para achar que uma ditadura só passa a existir quando é publicada no Diário Oficial da União. Enquanto isso, a CNN informa que o venério Paulo Blenu citou desvirtuamento, retaliação e defendeu o impeachment a pedido exclusivo da PGR. Agora, com a crise instalada, a Márcia e eu damos parabéns aos senadores que reconduziram esse filhote de ditador à PGR. Outra situação que preocupa no Fazendão é a encrenca cada vez mais séria envolvendo a Venezuela do podre narcoditador Nicolás Maduro. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança chama a atenção para algo que está passando despercebido por quase todos. Amigos, imaginem os Estados Unidos invadindo ou fazendo qualquer ação, por menor que ela seja, para capturar o Maduro. O que vocês acham que vai acontecer com os 1.500 generais da Venezuela? Só lembrando que os generais da Venezuela, eles eram ex-FARC, ou seja, eram guerrilhas marxistas, narcotraficantes. Para onde será que eles vão? Vão para a Colômbia? Colômbia também está sob monitoramento dos Estados Unidos. Estão monitorando ali a situação e talvez tenha intervenção lá também. Então, para onde que eles vão escapar? A Guiana, que é do outro lado, também está sob proteção bélica já há muito tempo dos Estados Unidos. Então, para onde que será que eles vão? Brasil, meus caros. Todas essas divisões de exércitos narcotraficantes, narcoterroristas, virão para o Brasil. Aí ficamos aqui a pergunta, será que as nossas forças armadas estão preparadas? Já estão em posição para essa eventualidade? Eles já denunciaram essas forças como inimigas? Ou eles vão aplicar aquela velha lei de imigração? Vocês lembram da lei de imigração, 2016? Eu era ativista naquela época, falei contra essa lei de imigração, que praticamente escancara as portas do Brasil. Você pode adentrar o país sem documentação e nem vai ser expulso por causa disso. O país não pode mais expulsar ou sequer blindar a sua entrada por causa dessa lei de imigração. E aqui temos uma situação que, de fato, coloca em xeque praticamente tudo isso. O Brasil está protegido, meus caros? As Forças Armadas vão nos proteger? E as medidas aqui dos deputados estão falando sobre esse tema? Meus caros, vamos levantar isso, porque isso é iminente, tá? Estamos na iminência de sermos invadidos por esses narcoterroristas que vão vir da Venezuela fugindo dos Estados Unidos. E eu não estou vendo ninguém falar sobre isso. E já que se falou no herdeiro da coroa brasileira, vale reforçar o que o CL News disse ontem aqui a respeito do aniversário de 200 anos de nascimento de Dom Pedro II. Quem fala sobre o imperador e traz fatos que você talvez desconheça é a Nath Mello. Quando os grandes homens da história são esquecidos, os covardes escrevem a história. E é justamente por isso que lembrar Dom Pedro II, no bicentenário de seu nascimento, não é apenas nostalgia. Houve um tempo em que o chefe de Estado do Brasil era um homem formado, culto, capaz de ler e traduzir textos bíblicos, Homero, Marco Aurélio, falava mais de 10 idiomas, correspondia-se com nomes como Victor Hugo, Darwin, Nietzsche, e era reconhecido dentro e fora do país como um dos líderes mais bem preparados do século XIX. A vida dele começou marcada por perdas. A mãe morreu quando tinha apenas 1 ano. Aos 5, viu o pai abdicar do trono e partir para Portugal. Cresceu rodeado por livros, tutores e uma solidão que moldou seu senso de responsabilidade. Aos 14 anos, foi declarado maior de idade por pressão do parlamento. Durante quase 50 anos, governou com estabilidade, continuidade e ordem. Uma combinação que o país nunca mais voltou a experimentar. Caminhava pelas ruas do Rio para ouvir os trabalhadores, incentivava ciências, artes, tecnologia, abriu o Brasil para o mundo e consolidou uma economia que figurava entre as mais sólidas das Américas. A questão da escravidão o acompanhou a vida inteira. Ele sabia que era moralmente indefensável. Durante seu reinado, iniciou o processo de desmonte do sistema escravagista, que culminaria nos últimos dias de monarquia com a assinatura da Lei Áurea, por sua filha Princesa Isabel. Logo depois, um golpe militar encerrou o império. Sem consulta popular, sem debate nacional,
sem legitimidade. Dom Pedro II deixou o Brasil sem resistir. Recusou qualquer plano para retomar o trono. Antes de retirar-se do Brasil, o imperador pediu que enchessem um travesseiro com a terra de suas províncias. Morreu pobre em um hotel simples na França. E o seu único pedido: ser enterrado com este travesseiro que tinha as terras do Brasil. Desde então, a república, que se impôs como modernidade, entregou instabilidade, 8 tentativas de moeda, 6 constituições e uma máquina pública que consome quase metade do trabalho anual do cidadão, para sustentar 11 famílias imperiais no Supremo, mais 500 no Congresso e muitos privilégios. A república não apenas reescreveu a nossa história, ela destruiu o nosso passado. Até a nossa bandeira nacional foi alterada. Não tem nada de amarelo é cor do ouro, verde da mata e azul do céu. A versão verdadeira tem um legado histórico gigantesco. Vale pesquisar. A história do Brasil foi cruelmente inventada. Para que o golpe desse certo, eles precisaram demonizar o passado. Hoje somos um povo que não conhece a sua identidade, a sua bandeira, os seus heróis. O Império tinha um estadista. A República só continuou multiplicando os bandidos. E o Brasil, coitado, continua entre golpes. Na variedade político-policial desta edição do CL News, a informação publicada pelo Poder 360 de que o filho do presidente dos traficantes, o maior ladrão da história do Brasil, recebeu mesada do careca do INSS, segundo uma testemunha chamada Edson Claro. O depoimento, que chegou em parte à CPMI da farra do INSS, indica que o valor pago a Lulinha era de R$300 mil e que o filho do presidente dos traficantes, ladrão de velhinhos e aposentados, também era sócio de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Claro, todos os envolvidos negam as irregularidades. Todo mundo é santo. Enquanto isso, segundo a revista Oeste, o satânico psicopata, o verdadeiro golpista, aumentou o controle sobre as visitas a Jair Highlander Bolsonaro. O doente mental rejeitou o pedido de Carlos Bolsonaro para passar o aniversário ao lado do pai no domingo, dia 7 de dezembro. O psicopata agora passou a exigir relatórios semanais detalhando todas as visitas com horários de entrada e saída de todos os locais que abrigam réus condenados do chamado núcleo principal, incluindo o verdadeiro presidente de todos os brasileiros, vítima de fraude eleitoral descarada em 2022. No despacho de hoje, o doente mental estabeleceu que qualquer solicitação de visita deva conter o cadastro do visitante na unidade e o consentimento formal do detento, além de seguir todas as normas de segurança do local. Na Gazeta Brasil, a informação de que o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, alcançou hoje um patamar histórico ao romper os 164 mil pontos pela primeira vez, impulsionado por expectativas positivas no cenário internacional e pela divulgação de dados econômicos no Brasil e aqui nos Estados Unidos. O índice chegou aos 164.149 pontos, em uma alta de 1,48%, caminhando para fechar o dia com o terceiro recorde consecutivo. Enquanto isso, o dólar operou com leve volatilidade e encerrou o pregão em queda de 0,04%, cotado a R$ 5,3103. Eu agora peço um pouco da sua atenção para falar com cada netespectador que aprecia e que acompanha esse meu trabalho jornalístico sobre a necessidade de ajuda. Eu fico bastante constrangido, mas eu não vejo outro jeito, senão este, de pedir que você contribua com o que puder e o que quiser, não importa o valor. Eu, inclusive, sugiro a você uma espécie de compromisso informal, ou no fio do bigode, como se dizia antigamente. Você pode me enviar uma ajuda, novamente pode ser de qualquer valor, não importa, com a regularidade que você mesmo determinar. O importante é que você assuma esse compromisso informal consigo mesmo de me ajudar, seja semanalmente, seja a cada 10 dias, seja a cada quinzena. O número de netespectadores que me acompanha, que me elogia, que escreve para mim, que compartilha o meu trabalho, é bastante grande e continua crescendo.
e eu só tenho a agradecer a cada um por isso. Mas, infelizmente, são poucos aqueles que efetivamente contribuem. Por isso, mesmo muito constrangido de verdade, eu volto a pedir, se você puder, procure se comprometer a me enviar uma ajudinha de qualquer valor, seja semanalmente, ou a cada 10 dias, ou a cada 15 dias. O importante aqui é a regularidade, a constância, porque é a união que faz a força. Mais uma vez, eu agradeço a sua atenção e eu espero a sua colaboração fundamental para a sobrevivência desse trabalho informativo. O Space Liberdade informa que o Senado aprovou o projeto de lei que cria o Exame Nacional de Proficiência em Medicina, o Profimed, também conhecido como a OAB da Medicina. Os cientistas detectaram sons de relâmpagos no planeta Marte. Os sons foram captados pelo microfone instalado no rover Perseverance, enviado pela NASA ao planeta em 2021. Ao todo, o rover já coletou dados de 55 ocorrências de possíveis mini-relâmpagos na superfície de Marte, principalmente durante os dias com tempestades de vento. Os registros indicam que algumas dessas emissões ocorreram a apenas 2 metros de distância do microfone instalado na sonda. Os relâmpagos em Marte ocorrem de forma semelhante às tempestades na Terra, mas são quase invisíveis a olho nu e produzem sons muito mais fracos. A bomba internacional que reverbera até agora fica por conta da carta enviada pelo venezuelano Hugo El Pollo Carvajal Barrios ao presidente Donald Trump e publicada por grandes jornais do mundo inteiro. No documento de 3 páginas, cujo original em inglês você está vendo aí ao meu lado, El Pollo dissecou todo o esquema criminoso do regime de Maduro, o grande aliado do cachaceiro corno e presidente dos traficantes, e revelou que o cartel dos sóis tinha o objetivo deliberado de enviar drogas para prejudicar os Estados Unidos e que o plano foi sugerido por Cuba. Hugo Carvajal testemunhou como o regime armou e financiou o Tren de Aragua. Maduro expandiu a estrutura criminosa e se aproveitou da política migratória de Sleepy Joe Biden para se infiltrar aqui nos Estados Unidos. Existem espiões venezuelanos infiltrados nos Estados Unidos. A Smartmatic é um sistema global de fraudes eleitorais que teve impacto, inclusive, nos Estados Unidos. Além de mencionar a espionagem russa e cubana dentro dos Estados Unidos, narcoterrorismo, Tren de Aragua e etc., Carvajal se concentrou nas fraudes eleitorais perpetradas com máquinas de votação eletrônica. Ele diz na carta que a Smartmatic nasceu como uma ferramenta eleitoral do regime venezuelano e logo se tornou um instrumento para manter o regime no poder para sempre. Hugo Carvajal diz que, abre aspas, eu sei disso porque eu mesmo coloquei o chefe de informática do Conselho Nacional Eleitoral no cargo dele e ele se reportava diretamente a mim. O sistema Smartmatic pode ser alterado, é um fato. Esta tecnologia foi posteriormente exportada ao estrangeiro, incluindo os Estados Unidos. Operadores do regime mantêm relações com os funcionários eleitorais e empresas de urnas eletrônicas de votação dentro do território norte-americano. Não afirmo que todas as eleições sejam roubadas, mas sim afirmo com certeza que as eleições podem ser manipuladas com esse software e que o mesmo foi usado para fazê-lo. Fecha aspas. El Pollo disse ainda apoiar totalmente a política do presidente Donald Trump em relação à Venezuela porque é uma ação de autodefesa e ele está agindo com base na verdade. Enquanto isso, a Gazeta Brasil informa que o governo dos Estados Unidos emitiu um novo e urgente comunicado alertando os cidadãos norte-americanos e residentes legais para que deixem a Venezuela imediatamente. O país foi classificado no nível 4 de risco, o mais alto da escala do Departamento de Estado norte-americano, devido a um conjunto de ameaças graves.
o alerta reforça as advertências já existentes sobre detenção ilegal, tortura, terrorismo, sequestro, criminalidade extrema e colapso da infraestrutura de saúde. A Gazeta do Povo informa que, em meio à nova política que restringe a obtenção de cidadania, o governo da Itália decidiu flexibilizar as demandas de visto para descendentes de italianos trabalharem no país europeu por causa da alta demanda por mão de obra. Um decreto assinado no final de novembro pela primeira-ministra Giorgia Meloni retirou o atual limite no número de permissões de trabalho que podem ser concedidas aos estrangeiros. Os países beneficiados com a medida são Brasil, Estados Unidos, Argentina, Canadá, Venezuela, Uruguai e Austrália. Para ser aprovado, no entanto, é necessário que o requerente consiga provar a ascendência italiana e o vínculo com uma empresa da Itália. A permanência legal na Itália tem a duração equivalente ao tempo informado no contrato profissional. O portal Republique informa que este homem aí da foto ao lado se recusou a pagar uma multa e optou por ficar 10 dias numa prisão da Suíça, depois de uma postagem que ele fez no Facebook há 3 anos, na qual ele disse, abre aspas, se você desenterrar pessoas LGBT+, depois de 200 anos, você só encontrará homens e mulheres com base em seus esqueletos. Todo o resto é doença mental promovida pela cartilha escolar. Fecha aspas. Você acha que ele tem razão? E o que é que está acontecendo com a Suíça? Neste dia 4 de dezembro, em 1791, era publicada em Londres a primeira edição do The Observer, o primeiro jornal dominical do mundo. Em 1810, um decreto do príncipe regente João Maria de Bragança, futuro rei Dom João VI de Portugal, criava no Rio de Janeiro a Academia Real Militar, atualmente chamada de Academia Militar das Agulhas Negras. Em 1881, era publicada a primeira edição do jornal Los Angeles Times. Em 1888, o inventor norte-americano George Eastman registrava a câmera fotográfica Kodak. Em 1918, o presidente norte-americano Woodrow Wilson embarcava para as negociações de paz da Primeira Guerra Mundial em Versalhes, na França, se tornando o primeiro presidente dos Estados Unidos a viajar para a Europa enquanto estava no cargo. Em 1956, o chamado Million Dollar Quartet, composto por Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins e Johnny Cash, se reunia no Sun Studio, em Memphis, Tennessee, pela primeira e última vez. Em 1991, a Pan American World Airways cessava as operações de transporte aéreo após 64 anos. E em 2005, dezenas de milhares de pessoas em Hong Kong protestavam pela democracia e pediam ao governo que permitisse o sufrágio universal e igualitário. Esta edição do CL News está quase terminando. Eu aproveito para agradecer a você dessa grande família patriota que me recebe na sua casa, prestigia o meu NetJornal, que me envia mensagens que eu leio todas. Lembrando que os números do Pix estão aí, do meu lado, como sempre, porque a sua ajuda constante e de qualquer valor é fundamental para eu poder continuar nessa tarefa de tentar fazer com que você forme sua opinião de maneira independente. No novo canal do YouTube você pode acompanhar o Jornal dos Jornais, que vai ao vivo todas as manhãs, além do CL News e do segmento de orações que são publicados no começo da noite. Além do YouTube, você pode fazer o mesmo pelo meu website, é claro. Acesse e guarde o link clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. Aqui vai um forte abraço para o amigo Otaviano Batista Rodrigues, que morava no Espírito Santo, mas agora está em Florianópolis, Santa Catarina. Celso M. dos Santos, aqui dos Estados Unidos. Inácio Mafuz, lá de Nova Prata, no estado do Rio Grande do Sul. Nário Flásio de Souza, de Cruzeiro do Sul, no Paraná.
Alba de Cavalcante Pessoa Igreja Lopes, lá da Paraíba. Valmor Hauptli, Daniel de Souza Marques, de São Paulo, capital. Mauro Cid L. Florido Ferreira, Clóvis Ferreira. Ivan Cupertino Monteiro, de Juatuba, no estado de Minas Gerais. Marcos Marcondes Santos, Genilson Alcântara, de São José do Rio Claro, no Mato Grosso. Cirlei Schmidt Schroppel, Henrique Mário Jäger, de Espumoso, lá no Rio Grande do Sul. E também para o Silvio Luiz Gomes de Souza. Ah, e mais uma coisinha. Agora, nessa época natalina, é preciso tomar muito cuidado. Colombianos que vivem no Brasil estão vendendo abaixo do preço essas árvores de Natal aí, ó, com uma folhagem meio diferente. O problema é que depois que você acende, você consegue ver o Papai Noel, os 3 Reis Magos, os 7 anões, diversos gnomos, a fada madrinha, o coelhinho da Páscoa, todo mundo do seu lado, e até mesmo conversar com o elefante cor-de-rosa. Até a próxima.